Viajantes do planeta Terra, sejam muito bem-vindos a 2023, mas 2023 pelo calendário gregoriano, porque pela astrologia ainda estamos em 2022 e só começamos nosso ano de 2023 quando a gente ingressar no signo de Áries. Então eu vou começar o nosso sofá da nave desse ano, trazendo uma reflexão que vai ser o tema principal de 2023 pela astrologia, de acordo com os aspectos que vão acontecer no céu, com os eclipses que nos esperam para esse ano. Então a minha pergunta para você é: será que você já reconhece o seu valor interno? Muito bem, desejo que vocês tenham passado uma linda virada de ano, né? Pelo nosso 31 de dezembro de 2022 para o nosso 1º de janeiro de 2023. Esse é o calendário gregoriano, então quando eu falo dessa forma, gente, é o calendário que a gente tem ali, que são do dia meses, né, com 30 ou 31 dias, em que a gente tem o ano novo acontecendo no dia 31 de dezembro, e que esse é o calendário que a gente segue aqui, né, digamos, a população segue o calendário gregoriano. Porém, na astrologia, a gente só muda de fato o ano quando a gente termina a volta no zodíaco, nos 12 signos. Então, quando a gente fecha a temporada de peixes, é que verdadeiramente se encerra o ano de 2022, e quando tivermos a entrada do Sol em Áries, é que a gente de fato dá o start no ano de 2023. Então, já estamos matematicamente nesse ano de 2023, porém as energéticas do céu ainda estão fechando os ciclos e depurando as coisas que aconteceram do nosso ano de 2022. Por que eu decidi voltar para o nosso sofá da nave falando sobre valor interno? Meus amados, esse ano a gente não vai ter tanto caminhão passando por cima da gente com os eclipses como o ano passado, que foram 4 eclipses no mesmo eixo, que era Escorpião e Touro, mas abrimos as portas esse ano para começar a olhar para os eixos de Áries e Libra. E quando a gente estiver falando de Áries e Libra, viajantes, aí é a hora onde a gente vai falar sobre valor interno, autoestima, minha individualidade, os meus limites, quem eu sou, e a partir desse lugar como eu me relaciono com o outro, os nossos relacionamentos, as nossas inter-relações e como que se estabelece essa troca. Também é um tendão de Aquiles para todos nós, né? Mas enfim, espero que seja um pouco menos, digamos, denso como foi ano passado, mas que é um tema que também gera muito desconforto, porque a gente está falando de nós mesmos, né? E aí eu quis abrir para a gente refletir sobre isso aqui, para começar os nossos encontros desse ano, e pedindo para você aí, reflete por 1 minuto dentro de você, se você realmente hoje, agora, me escutando, você verdadeiramente reconhece o seu valor. E esse valor, cara, ele é um valor que ele não é mensurável em coisas concretas, ele não é mensurável de maneira muito fácil, porque ele é um valor que se estabelece a partir de ciclos e ciclos que a gente passa na vida, sofrendo abusos, sofrendo manipulações, nos vendo em situações de desvalorização, de desrespeito, para que a gente consiga verdadeiramente estruturar um valor interno que tenha solidez e que a gente se reconheça por quem a gente é e não, prestem atenção, pelo que a gente tem, ou pelo que a gente sabe, ou pelo que a gente faz. Grava isso. 3 coisinhas que todos nós, em algum momento da nossa vida, ou em muitos momentos da nossa vida, a gente passa por isso, pensando, tendo a ilusão de que o nosso valor está baseado nisso. Então, muitas vezes a gente começa na vida pensando que o nosso valor está baseado na casa que eu tenho, no carro que eu tenho, nos bens que eu tenho, em tudo aquilo que eu adquiro, materialmente falando, e parece que quanto mais eu adquirir coisas caras ou coisas luxuosas, o meu valor vai estar embutido naquilo. Em outro momento, de repente, eu vou passar por um lugar que eu acho que eu tenho valor pelaquilo que eu sei. E aí, quando eu tô falando aquilo que eu sei, eu tô falando de conhecimento, eu tô falando de teoria, do curso, da pós-graduação, do MBA, do estudo, da língua estrangeira, tudo aquilo que compete ao nosso nível intelectual.
E aí daqui a pouco, em um outro momento, eu também vou achar que o meu valor está naquilo que eu faço. Então, o que eu faço na vida? Eu exerço meu papel de que maneira? Qual é o status que eu tenho, o cargo, o trabalho, a profissão? E aí, tudo isso pode levar a gente para um lugar altamente ilusório, porque se perdemos alguma dessas coisas, e que são coisas possíveis sim de acabarem ou da gente perder, então quer dizer que a gente para de ter valor. Se eu tenho valor na casa que eu comprei e por algum motivo eu preciso vender essa casa, quer dizer que eu perdi meu valor. Se eu tenho algum conhecimento, estudei algum curso que de repente por não usá-lo mais, eu esqueço, ele fica no fundo da gaveta, fica aquele diploma que está todo empoeirado, então eu perco meu valor. E se de repente algo que eu faço ou um papel que eu exercia com alguém na sociedade, no meu trabalho, eu perco aquilo, aquela função, então eu também perdi o meu valor. E aí? E aí de repente eu me olho e eu não tenho valor? Será que o nosso valor realmente está embutido nisso? E quando a gente vai pensar nas nossas relações, o que está ligado intrinsecamente com esse lugar de valor interno? São as nossas necessidades de aprovação, pertencimento, reconhecimento. E tudo isso porque estamos em constante busca de algo que é externo. Então eu estou procurando ser pertencente a algum grupo. E aí ou eu vou tentar ser pertencente com o carro do ano, com o celular mais caro, ou então eu vou ser pertencente com o conhecimento que eu tenho ou com aquilo que eu faço. De repente eu vou buscar uma aprovação, um reconhecimento a partir de um conhecimento que eu vou falar na frente de todo mundo e que aquilo vai parecer que eu sei mais que todos por causa, enfim, do diploma, do curso, da graduação, não sei, do meu título. E isso é um lugar muito complicado e difícil da gente estar, porque ele verdadeiramente não demonstra o nosso valor. O nosso verdadeiro valor, quando eu falo, é isso, quando eu falo verdadeiramente o nosso valor, eu estou falando sobre você ser quem você é em essência e você simplesmente ter valor por a sua vida estar pulsando, por seu coração estar batendo. Você verdadeiramente reconhecer o valor que você tem por quem você é, com as suas sombras e com a sua luz, com o que você sabe e o que você não sabe, com o que você tem e o que você não tem. E aí é onde a gente vai ter que conseguir equalizar e balancear um eu, que é um eu de ego, e um eu que é um eu consciência e essência, e como essas duas coisas elas estão conjuntas e elas andam, porque aqui também seria uma ignorância da minha parte falar que a gente não vai se sentir bem com as coisas que a gente adquire, com um trabalho, com um conhecimento novo que eu adquiro. Sim, eu posso falar isso, olha, eu sou isso, eu fiz aquilo, eu tenho esse conhecimento, mas é importante que a gente desenvolva o que eu sempre chamo, né, de uma terceira pessoinha, que é um observador que vai olhar você daqui de cima e vai falar assim, tudo bem, você tem esse conhecimento, você conquistou isso materialmente falando, você faz isso e aquilo, tem um valor nisso, mas ao mesmo tempo você não é nada disso. Você não é o que você tem, você não é o que você sabe, você não é o que você faz. Em essência, você é a vida pulsante. Você tá aqui por algum motivo, por uma coisa que é só sua e que é só única, pela sua própria existência, e isso é o seu verdadeiro valor. Ó, presta atenção nisso que eu vou falar. Todas as vezes que nas nossas relações, sejam elas quais forem, tá? Aqui eu tô falando de relação de amizade, relação profissional, relação afetiva amorosa, qualquer uma delas. Quando a gente não sabe o nosso valor interno, a gente é uma pessoa altamente insegura, com baixa autoestima, buscando essa aprovação, esse reconhecimento, esse pertencimento, esse ser visto pelo outro e que nos coloca num lugar de estarmos vulneráveis aos abusos, às manipulações, aos desrespeitos. Por que muitas pessoas, elas se colocam em situações de se relacionar com uma pessoa que não faz sentido, o que não vibra na mesma relação, que trata ela mal, que abusa, que manipula? Por quê? Por quê?
A gente precisa ir mais fundo nessa pergunta. Quando a gente vê as relações abusivas que tanto se fala hoje em dia, as pessoas sendo manipuladas, sendo desrespeitadas, e essa pessoa continua nessa relação. Gente, eu tô falando da humanidade e eu estou dentro da humanidade. Então, quando eu tô falando isso, eu tô falando de um lugar que eu já passei, que eu passo e que eu venho me trabalhando cada vez mais. Porque muitas vezes a gente fica nos lugares porque eu tô buscando no outro que o outro me reconheça, que o outro me valide, que o outro me veja, que o outro me aprove, que o outro goste de mim, que o outro me reconheça. Por que eu faço isso? Porque aqui dentro tá fraco. Porque aqui dentro não tem verdadeiramente estruturado o valor interno. Porque quando eu tenho isso muito claro, e aqui eu tô falando de um lugar para mim que ele até, eu acho que ele transcende um pouco a palavra autoestima, né? A gente muito fala de autoestima, mas eu acho que quando eu busco essa referência de valor interno, ela até transcende, ela tá além do que é só a nossa autoestima. Porque quando eu tenho isso muito fortalecido dentro de mim, é onde eu consigo me proteger, vou usar uma palavra aqui, talvez dos malfeitores, daquelas pessoas que, de alguma maneira, consciente ou inconsciente, porque eu acredito que todos nós, né, em momentos da nossa vida, pode ser que a gente faça coisas que não sejam muito bonitas e boas de maneira consciente, mas muitas vezes a gente faz inconsciente também, porque também estamos nas nossas dores. Mas, seja ela qual for, a gente consegue se proteger desses abusos. A gente consegue limitar, dar limites. O que é limitar? É dar limites para o desrespeito, dar limites para a desvalorização, dar limite para os abusos, para as manipulações. E isso não significa que a gente vai ser grosso, ignorante, mal educado, não falar mais com aquela pessoa que é teu amigo, que é teu chefe, que é, sei lá, da sua família, teu companheiro. Você só estabelece um lugar seguro onde aquela pessoa não tem o espaço para cutucar o seu valor interno. Porque a gente precisa lembrar de uma coisa: as pessoas, elas abusam, elas desvalorizam, elas desrespeitam e elas manipulam, porque nós também deixamos a portinha aberta. Gente, eu falo isso tanto aqui, e eu falo isso pra mim todos os dias, e por isso eu trago isso pra compartilhar com vocês. A gente precisa sair da ilusão, e eu já falei isso aqui trocentas vezes, e eu acho que teremos que falar muito mais vezes isso, sair da ilusão de que o culpado é sempre o outro. A culpa é do outro que me desvalorizou, a culpa é do outro que me desrespeitou, a culpa é do outro que foi abusivo. Não dá mais pra gente continuar nesse discurso. Existe um lugar que, se o outro me desvalorizou, uma portinha eu deixei aberta. Ele encontrou, nem que foi uma frestinha da janela para entrar no meu mundo interno, e encontrou aquela ferida que estava ali, e encontrou aquele lugar meu que não estava fortalecido. É por isso que se manifestou o abuso. Por isso que se manifestou o desrespeito, a manipulação. Isso é muito importante que a gente tenha consciência, porque quando eu tenho consciência disso, então eu vou buscar falar, não, então peraí. Então eu preciso me fortalecer nesse valor interno para que o outro não tenha nas mãos dele o poder de dizer se eu tenho valor ou não. Porque quando a gente vai lá buscar a aprovação do coleguinha, o reconhecimento, o serviço, sabe o que eu tô fazendo? Eu tô pegando o meu valor e falando assim, pode dar você o valor que você quer pra mim. Se for 0, eu vou ter que aceitar. Se for 2, eu vou ter que aceitar. Se for 100, eu vou ter que aceitar. Se for 1 milhão, eu vou ter que aceitar. Que lugar é esse que a gente se coloca? E aí eu acho que é onde a minha reflexão aqui é que você pense assim, olha, quando a gente fala assim, porque a minha autoestima tá baseada no trabalho que eu tenho. Eu preciso ter um lugar profissional para eu sentir o meu valor, para eu ter uma boa autoestima. Eu preciso ser reconhecida, ser vista, alguém me dando um feedback positivo. Isso ainda é um pensamento muito ilusório. É a verdade, a gente está preso lá fora, nos olhos dos outros. A verdade mesmo, o nosso valor mais interno. E aqui de grandes filosofias que ensinam a gente a isso, o yoga leva a gente para esse lugar, o judaísmo leva a gente para esse lugar, o xamanismo leva a gente para esse lugar, que é o quê? O seu valor, ele é simplesmente por você existir. É isso que a gente precisa entender enquanto humanidade. Tudo aquilo que se acrescenta faz parte da jornada. O que você vai construir, conquistar,
que é o que você tem, faz parte da jornada. Os conhecimentos, o que você sabe, vai fazer parte da jornada. O que você vai fazer parte da jornada. Mas mesmo se você não tiver nada disso, ainda assim, o seu valor não pode ser mudado com base nisso. O seu valor interno, verdadeiramente, e que só você vai descobrir o valor que você tem, ele vai ser sempre por você ser. Por você simplesmente existir e estar neste momento vivo no planeta Terra, vivendo a sua jornada, tendo os seus papéis na vida das pessoas, na sua própria vida, os seus desafios, os seus obstáculos. E o que você tem ou deixa de ter não pode em nenhum momento influenciar no seu valor interno. Ai, Aline, que lindo isso que você está falando. É lindo? Fácil? Não, não necessariamente fácil, porque senão todos nós já estaríamos nesse lugar. Mas é importante que a gente pense sobre isso, porque senão em momentos desafiadores que você tá, no momento que você perde o emprego, no momento em que você está numa crise financeira, no momento em que você precisar morar de favor na casa de alguém, no momento em que você só tiver 5 peças de roupa para vestir, você não pode perder isso aqui, ó. Porque senão você não vai pra frente. Aí é onde a gente vai desenvolver os transtornos mentais que a gente tem por aí, as psicopatias, as doenças, os sintomas, porque a gente colocou o nosso valor naquilo que é passageiro. Tudo que está aqui no planeta Terra, e a gente tem que lembrar disso todos os dias, é passageiro. Tudo que é material é passageiro. O seu corpo mesmo, ele é passageiro. Por quê? Porque ele é material, ele é o físico. Quando você morrer, os bichinhos vão comer você, ou você vai virar pó, vai virar cinzas. Então, se até o seu corpo, que é o seu templo, que você vive com ele do momento que você nasce ao momento que você morrer, ele é passageiro, quem dirá o carro, a casa, o status, o cargo profissional, o seu conhecimento, a graduação, após o MBA, o curso, sei lá eu que é a especialização. Tudo isso é passageiro e o que fica é o eu consciência. O que fica é a sua alma. É isso que perdura, é isso que vai continuar. O que você evoluiu a nível espiritual, o que você trouxe de cura para a sua alma, é isso que vai persistir. E é aí que está o seu verdadeiro valor interno. E é nesse lugar, quando a gente começa a se fortalecer nesse lugar, que a nossa relação com o que está fora, ela começa a mudar. Então, as suas relações vão mudar a partir daí. Aquilo que você conquista vai mudar a partir daí. O dinheiro que você ganha vai mudar a partir daí. Porque a nossa relação com o dinheiro, diferente do que muitas pessoas imaginam, o dinheiro, ele é um professor pra gente. O dinheiro, gente, não é uma cédula. Ele não é um cartão de crédito. O dinheiro, ele é uma moeda energética de troca. O dinheiro ensina pra gente sobre o nosso valor aqui. Porque a gente tem tanta dificuldade de processar o que é esse valor invisível, que aí o dinheiro vai lá e vai falar, bom, não tá conseguindo ver o invisível, deixa eu mostrar no visível. Aí a pessoa que é desvalorizada no seu serviço, as pessoas que não pagam o valor que você sente que é justo, o chefe que dá o aumento para a pessoa do lado e não dá o aumento para você. A crise financeira que bate da sua porta, a escassez que você começa a viver. E por que tudo isso? Porque você é um azarado? Porque você é um coitadinho? Porque a vida não gosta de você? Ai, gente, não. Não é por aí. É porque aqui dentro não está se valorizando. E aí o dinheiro, com toda a sua gentileza e com toda a sua amorosidade, ele fala assim, então eu vou te ajudar. Aí vai passar os perrengues na vida, né? Porque a gente tá aqui num planeta ainda de provas e expiações, porque a gente aprende através dos perrengues, a gente tenta aprender através das dificuldades, dos obstáculos. Então, quando a gente lembra disso, a gente então percebe, então peraí, a desvalorização, a pessoa que não pagou pelo que era justo do meu serviço, é por quê? É porque por algum motivo aqui dentro não está sendo valorizado. Porque eu mesma não estou me valorizando. Como que eu quero que o outro me valorize? É isso que a gente tem que refletir. Quando você estiver numa situação que você falar, fulano está me desrespeitando, fulano está me desvalorizando, fulano está me abusando, está me manipulando. Olha para você, cara, e se pergunta, aonde eu não estou me valorizando? Aonde eu não estou me respeitando? Aonde eu estou me abusando, me manipulando? Claro que isso muitas vezes é difícil
quando as pessoas estão no papel da vítima, porque aí é claro que a culpa vai ser sempre do outro, né? Mas aqui, o que eu acredito, a minha filosofia e tudo que eu acredito que faça parte da nossa transformação é esse processo em que eu só posso olhar para dentro e resolver o que está dentro. Não vai adiantar eu apontar o dedo pro coleguinha, não vai adiantar eu chamar o fulano só de abusivo, de tóxico, de manipulador, se aqui eu não resolver. Porque aí o fulaninho pode até ir embora da minha vida, mas gente, a roda de Sansara, ela não abandona ninguém. Vai passar um tempo e vai vir outro e vai te mostrar o mesmo complexo, porque é sobre o que está aqui dentro. E este ano, já aviso vocês, falaremos muito isso aqui, eu vou trazer super as reflexões pra gente do ano de 2023, tudo que está por vir, né? A energética do céu pra gente. Vai ser um ano que a gente vai olhar para isso, a gente vai ter que olhar para isso e vai ser sofrido. Quem não fizer isso vai sofrer, porque é o convite para a gente começar de uma vez por todas se fortalecer na nossa essência, no nosso valor, para que a gente possa se relacionar com o outro de uma maneira muito mais saudável, muito mais abundante. Gente, quando eu falo prosperidade e abundância, não estou falando de dinheiro, porque abundância e prosperidade é uma energia, é uma mentalidade, é uma vibração. Ter ou não ter dinheiro, isso fica um tema para o próximo vídeo, mas eu já falo para você, não tem nada a ver sobre prosperidade e abundância. Existem pessoas riquíssimas que são altamente escassas e existem pessoas que vivem com R$100 por mês e que são altamente prósperas e abundantes. E a gente tem que entender isso se a gente quiser mudar o nosso padrão de viver, de se relacionar, de atrair, de criar as coisas para nossa vida. Então, fiquem com esse spoiler do ano. Eu acho que é um tema muito spoiler para 2023, do que a gente vai ter que lidar. E sim, vão ir para camadas e dores que talvez a gente não queria muito ter que fuçar, mas é um momento para a gente verdadeiramente começar a se relacionar com o outro, gente, de maneiras muito mais saudáveis, genuínas e harmônicas, porque sim, as nossas relações hoje são relações muito destrutivas, não são saudáveis e claro, né, por uma coisa que eu acredito que seja de anos que vem se construindo esse lugar e a gente está assim com uma oportunidade de transformar tudo isso, encontrar novas formas de ver a vida, novas formas da gente se relacionar com nós mesmos e com as outras pessoas. E esse eu sinto que é a tônica e um grande chamado para o nosso ano de 2023 e que se a gente verdadeiramente tiver coragem, eu falei no final do ano passado que a minha palavra para 2023 era ousadia. Inclusive eu quero que vocês escrevam aqui para mim qual é a sua palavra para 2023. E por que eu falei ousadia? Porque eu acho que mexer nesse tema, olhar para esse lugar que é dor de todo ser humano, tem que ter ousadia para olhar para isso. Porque a hora que você reconhecer o seu valor, você vai ter que ter ousadia de novo para você revelar ele para o mundo. E é ousadia mesmo a gente fazer isso. A gente tende a ficar no limbo, a gente tende a ficar no sofrimento, no vitimismo, naquela coisa que é sofrida. E você ir para a vida e se revelar seu brilho, as suas qualidades, os seus dons, tem que ser ousado para fazer isso. Então, o que eu posso desejar nesse nosso reencontro aqui no Sofá da Nave é muita ousadia para vocês em 2023. Eu realmente desejo que nós, enquanto humanidade, possamos mergulhar nesse lugar e verdadeiramente estabelecer e consolidar o nosso valor interno para que a gente possa começar a se relacionar de novas formas. Então, esse é o meu desejo para vocês. Espero que todos estejam por aqui para que a gente possa voltar aos nossos encontros, às nossas reflexões. Tem muita coisa nova por vir. Inclusive, quem não me acompanha ainda lá no Instagram, vou deixar o link aqui. Segue lá, me acompanha, que por lá eu falo diariamente, né, mais dos nossos movimentos, das novas vivências orgânicas que vão acontecer aqui pela nave aquariana. E a gente vai juntos aí construindo essa viagem que tem muita coisa para ser trabalhada ainda. Muito bem? Espero vocês, estamos juntos e que abram-se as portas para 2023.